Olá, bem-aventurado, filho e filha do Altíssimo. Que você esteja muito bem, meu querido amigo, minha querida amiga. Vamos então terminar hoje o capítulo 26 do livro de Mateus. Amigos, lerei do 36 ao 75 então. Vou dar uma corrida para o vídeo não ficar tão longo. E aí entraremos então no próximo, no 27, o penúltimo, né? E 28, o último de Mateus, e terminaremos então a leitura do livro de Mateus. Que o Espírito do Eterno tenha total liberdade em agir em nossas mentes, que Ele abra o nosso entendimento, que a gente compreenda cada vez mais a sua palavra. Amém? Amigos, vamos lá. Jesus ora no Getsemane. 36. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Este lugar também era chamado Jardim das Oliveiras. 37. Levou consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, os outros irmãos, os dois apóstolos, discípulos, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Então compartilhou com eles, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Amigos, angústia extremamente dolorosa era o que o nosso Senhor Jesus sentia, né? Dor na alma, angústia extremamente dolorosa na alma, né? E ele estava morrendo de tristeza, foi o que ouvimos até aqui. Então vemos o Criador dos céus e da terra revelando toda a sua humanidade, né? No sentido de sujeição às emoções que também nos afligem. Ele conhece a minha dor, a sua dor, o seu incômodo, a sua tristeza, suas angústias. Ele sentiu na pele o que a gente sente e muito pior. 39. Seguindo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Então ele colocou o rosto em terra e orou: ó meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. E ele orava, né? Mas priorizava que prevalecesse a vontade, o querer do Pai. 40. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para que não caia em tentação, para não cairdes em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou, dizendo: ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu o beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Momentos de angústia o Senhor Jesus passava, né? Passado algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que o meu traidor está se aproximando.
Não vou entrar na questão de condenar os discípulos por não ficarem acordados, né? E ali firmes com o Messias, não. O Senhor Jesus tinha ali um jardim, amigos, né? Sua fé, e o Deus Todo-Poderoso, seu Pai, mas tinha também um alvo, um propósito, né? A solidão e a maldade deste mundo também estava ali, se aproximando dele. Ele falou para Pedro vigiar e orar, para não cair em tentação. Isso quer dizer, amigos, que em nós não há resistência suficiente para derrotar nossos inimigos, né? Vencermos problemas, sermos imbatíveis. Ele também teve de ser forte para não ser não ser vencido pelos seus próprios poderes, né? Ele poderia acabar com tudo ali, literalmente com tudo, inclusive com o grande plano da salvação. Por isso que ele estava orando e também estava resistindo para não cair em tentação. E aí ele fala para Pedro, né? Vigiai e orai. E era isso. Vamos continuar. Jesus é traído e preso, 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Judas sabia onde o Senhor Jesus estava e com certeza o beijo foi o sinal, né, por causa da escuridão que naquele jardim habitava, né, a escuridão que se fazia ali. 50. Jesus, contudo, lhe perguntou: amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Cristo ainda o chama de amigo. Quanta grandeza e maturidade! Tudo nele era cheio de significado. Não me canso de alertar para isto. Ele o via, então o tratava da mesma forma, continuou tratando-o como amigo, né? Sabedor de que a sentença justa e verdadeira será dada pelo Pai Celestial, o justo juiz. Continuando, 51. Eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas, né? Se formos lá no livro de João, veremos que esse um dos 12 foi Pedro. Mas Jesus lhe ordenou: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada pela espada morrerão. Ou imaginais tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Né? Olha aí, porque o Senhor Jesus estava orando e vigiando para não cair também em tentação. 12 legiões de anjos, 72 mil, mais de 72 mil anjos seria então esse total aqui que ele citou de 12 legiões. 54. Entretanto, como então se cumpririam as escrituras? Ele continua, né? Perguntando. Como se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirige às multidões, indagando-lhes:
Lidero eu algum tipo de rebelião para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Lógico que sentimos um pouco, né, o sofrimento que passou o Cristo, né, o nosso Pai. Porém, não podemos perder o foco de que tudo isto passava de um plano, né, e tudo deveria se cumprir e se cumpriria nos mínimos detalhes. Jesus diante do tribunal, 57. Então, os que prenderam Jesus o conduziram à presença de Caifás, o sumo sacerdote, em cuja residência estavam reunidos os mestres da lei e os anciãos. Contudo, Pedro seguiu a Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos guardas para sondar qual seria o fim daquela ocorrência, né? O único então que ficou mais próximo do Messias. Mas os líderes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam tentando suscitar um falso testemunho contra Jesus, para que tivessem o direito de condená-lo à morte. Todavia, nada encontraram, apesar de terem apresentado vários depoimentos inverídicos. Ao final, entretanto, compareceram duas testemunhas que alegaram: este homem afirmou: tenho poder para destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Sim, ele falou isso realmente, mas já falava sobre a nova aliança, né? O que começaria após o seu sacrifício. Ele era o templo de Deus, né? E foi destruído, e no 3º dia foi reconstruído pelo próprio Deus, mas os homens não entendiam, e muitos continuam não entendendo até hoje que nós somos o templo de Deus. Não é isso? Continuando, então o sumo sacerdote, 62. Então o sumo sacerdote levantou-se e interrogou a Jesus: não tens o que responder a estes que depõem contra ti? Mas Jesus manteve-se em silêncio diante do que o sumo sacerdote lhe intimou. Eu te coloco sob juramento diante do Deus vivo e exijo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí o Senhor responde: tu mesmo o declaraste, afirmou-lhe Jesus. Contudo, eu revelo a todos vós. Olha aí, atenção, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Aleluias! Mais uma vez é anunciada a sua vinda, na qual todo olho verá, e ele virá entre as nuvens. Está registrado também em Apocalipse 1:7. 65. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, denunciando: ele blasfemou. Por que necessitamos de outras testemunhas? Eis que acabais de ouvir tal blasfêmia. Eles tinham nessa intensidade em demonstrar as coisas, a rasgar as vestes. 66. Que vos parece? Responderam eles: culpado e merecedor de morte é. Neste momento, alguns cuspiram em seu rosto e o esmurravam, enquanto outros lhe desferiam tapas, vociferando: profetiza-nos, pois, ó Cristo, quem é que te bateu? Marcos, né, registra que vendaram os olhos de Cristo, e por isso a gente compreende então por que faziam essas perguntas. Então batiam, esmurravam, né, e ficavam perguntando para ele dizer, né, quem bateu. 69. Quando Pedro negou a Jesus, Pedro
encontrava-se assentado do lado de fora da casa, no pátio, quando uma criada, aproximando-se dele, afirmou: tu também estavas com Jesus, o Galileu, né? Ele, entretanto, negou a Jesus perante todos os presentes, declarando: Pedro falou, não sei do que falas. E saindo em direção à entrada do pátio, foi ele reconhecido por outra criada, a qual denunciou a todos que ali se achavam, exclamando: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro, sob juramento, o negou uma vez mais, afirmando: não conheço tal indivíduo. Algum tempo mais tarde, os que estavam ao redor aproximaram-se de Pedro e o acusaram: com toda certeza és igualmente um deles, porquanto o teu modo de falar o denuncia. Amigo, forma de falar, ele tinha sotaque parecido com o do mestre, né, com o Senhor Jesus. Eles eram galileus. Então ele começou a jurar e a pedir a Deus que o amaldiçoasse, caso não estivesse dizendo a verdade. Se o Senhor fosse atender todas as nossas orações, o que seria de nós? E aí ele fala, né? A palavra fala que ele pede a Deus que amaldiçoe caso não estivesse dizendo a verdade. Ele falou isso, né, para aqueles que estavam ali. E exclamou, ele falou pela terceira vez então: não conheço esse homem. No mesmo instante, um galo cantou. E naquele momento Pedro se lembrou, e último por hoje, Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe advertira. Jesus falou para ele, Senhor Jesus falou para ele: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E deixando aquele lugar, chorou amargamente. Amigo, demasiada autoconfiança, né? Falta de humildade, desobediência ao pedido do Messias para vigiarem e orarem, né? E etc. Grandes quedas na nossa caminhada são consequências de nossas inconsequências. Não foi somente Pedro que traiu a Cristo, não. Os discípulos que não ficaram lá com ele também o traíram, né? Se traíram, inclusive. Eles disseram que morreriam com ele, né? Morreriam por ele, com ele, mas não o negariam. Eles falaram isso, está registrado ainda aqui no 35, nesse mesmo capítulo. Você pode voltar lá e ver isso. Eles afirmaram. Mas nós também, amigos, não queremos jogar pedra nos discípulos. Nós também o negamos quando dizemos não às suas palavras, quando agimos diferente daquilo que prometemos ou do que ele espera que façamos. 2.000 anos, mais de 2.000 anos, né, se passaram, e muitos de nós fazem os mesmos erros que condenamos nos outros. Que ele tenha misericórdia de nós, que ele tenha misericórdia de mim, principalmente no grande dia, que ele tenha misericórdia de você, que ele tenha misericórdia dos seus familiares, dos seus parentes, dos seus amigos. É a minha oração. Que ele te abençoe. Um beijo para você e até a próxima, amigos.